Vilma, eu estou aqui encantada com esse lugar, porque a gente sente essa energia diferente, né? Do livro, da arquitetura, da arte, né? E é impressionante isso, assim, se eu contar para vocês, vocês não acreditam. Eu sou uma pessoa extremamente sensível e chegar aqui eu fiquei arrepiada por todo o contexto e por toda a história que você vinha compartilhando aqui comigo. A gente vai trazer recortes agora, mas eu estou conversando agora com Vilma Ribeiro, ela que é poeta, que é escritora e que tem uma, uma escrita extremamente sensível, né, Vilma? Como é que foi, Vilma? Que relação tem esse lugar com você, com sua vida? Conta pra gente como é que é isso. A Biblioteca de Perus, eu acho que ela é o lugar onde eu encontrei o livro. Encontrei a literatura e principalmente era um lugar onde eu podia vir para fugir da situação social que a gente vivia. Era uma situação social muito difícil, então chegar aqui, esse lugar ele tinha cheiro, ele era limpo, ele tinha livros, então era uma fuga. E eu acho que até hoje o livro é isso para mim, é quando eu quero fugir para algum lugar, eu posso fugir através da literatura. Mas por quê? Na sua casa não tinha livros? Você não tinha contato com a literatura? Não, a nossa casa não tinha livros, nós éramos uma família muito simples. Meus pais eram analfabetos funcionais, quase, né? E o livro que tinha na minha casa era a Bíblia. Meus pais eram evangélicos, de igreja evangélica, e a gente tinha um contato muito grande com a Bíblia. Então a gente brincava e eu lia a Bíblia, né? A gente declamava os salmos e sempre aquelas palavras diferentes, né? Holocausto. Imagina o que é uma palavra dessa para uma criança, né? Sim. Eu lembro de uma frase que tinha assim: debaixo de uma muito formosa tamareira. Olha, não é poético É. isso? Então eu acho que eu peguei essa essência da Bíblia, essa coisa da poética, num primeiro momento. Depois eu fui para o lado histórico, mas sem sombra de dúvidas, a Bíblia é o livro que eu mais li na vida. Nossa, que impressionante isso. E a Bíblia é um livro muito difícil, né? De difícil entendimento, né? Não é toda criança que consegue entender os versículos, até pela linguagem, não é verdade? E assim, e quando que surgiu os livros que te tocaram inicialmente? Qual a literatura que você leu que ficou marcante para você? Tem um livro que você possa compartilhar comigo? Olha, eu acho que o livro fica marcante na minha vida com a minha professora da primeira série lendo, a dona Aham. Marisa. Ela lia e ela lia poesia. E ela lia especialmente Cecília Meirelles. Então, assim, aquela menina que queria ser bailarina, sabe essa coisa da Aham. rima, da infância? Sim. Isso me lembra muito, né? Me leva muito para esse lugar da poesia. E depois os livros foram chegando em casa através da minha irmã. Minha irmã foi trabalhar na casa de um pastor e ele tinha uma biblioteca. Então, depois que eu encontrei eles aqui, eles começaram a chegar em casa através da minha irmã mais velha, que é minha referência, é uma mulher muito estudiosa, muito inteligente. Ela apresentou os livros para gente. Aham. Eu lembro que ela trouxe o Curtiço para casa. Sim. Com certeza eu deve ter lido na época e não entendi absolutamente nada, mas eu li. E tem uma coisa interessante que eu gosto de contar da minha história, que às vezes por um momento você fica até com vergonha, mas eu sempre li aquilo que aparecia na minha frente, independente se era literatura ou não, era o que tinha. E eu li muita, muita fotonovela, porque eu tinha uma vizinha que emprestava as revistas, e li muito, muito aqueles romances, Água com Açúcar, Sabrina, Júlia. Tinha dias de eu ler 3 no mesmo dia. Então eu sempre li muito. Mas aí a literatura, eu até trouxe hoje para mostrar para vocês. Eu acho que tudo memória, né, gente? Então pode ser inventado. Mas eu acho que esse livro, E Agora, da Odete de Barros Motte, eu acho que ele me colocou num lugar de entender assim: tem algo neste lugar, tem algo nessas linhas que tem um valor que eu vou descobrir o que é. Foi esse livro da Odete Excelente. Barros Motte, E Agora. Olha que maravilha.
Nossa, tem uma coisa que eu adoro, é livro físico. E quando se trata de um livro assim, que a gente vê que já foi muito lido, que já está envelhecido, que às vezes tem marcações, aí eu fico mais apaixonada, porque tem um valor mais sentimental, né? Além disso. Eu sempre falo isso também com os livros da Yara, né? Da Arpileira. Porque é muito mais além do que o livro representa, porque também é uma obra de arte, né? Inclusive, você também tem livro publicado com ela, né? Tenho, Mas segura tenho. aí que a gente ainda vai falar nele. Já já a gente fala. Mas maravilha. E assim, é interessante você falar da biblioteca e desses seus primeiros contatos, né, da dificuldade de não ter um livro em casa. E assim, a gente precisa enaltecer a importância da biblioteca pública, né, que infelizmente hoje a gente vê falta de investimento público, não é, Vilma, para manter a biblioteca, para manter programas de incentivo dentro da biblioteca que traga o jovem para cá, não é, de clube de leitura, de divulgação. O que é que você pensa sobre isso, Vilma? Olha, eu acho que tem a questão da biblioteca pública e tem a questão das bibliotecas comunitárias. Mas eu acho que para além do espaço físico onde está o livro, eu não sei se é porque eu venho da área da educação e a gente acaba sempre pensando como Sim, educadora, sim, né? Eu acho que para além desse espaço físico, a gente precisa de mediação. Porque a mediação, exatamente. principalmente na infância, na adolescência, ela é muito importante. Porque o livro ele precisa ser aberto e eu preciso encantar, Exato. né? Então o mediador é aquele que vai encantar o outro. Eu falo que mediar é você emprestar um pouco de afeto. Então eu gosto muito dessa coisa da mediação, Sim. porque o livro pelo livro sozinho, lá fechado, com Não, espaço realmente não público funciona. maravilhoso, Tem que ter não vai projetos, funcionar. tem que ter projetos, tem que ter um movimento, né, que traga vida para o lugar, né? Então é uma atividade que eu digo que é de muito amor. Não é verdade? É verdade. E aí, como eu fui professora, né, quase a vida toda, a minha vida foi mediar leitura com os meus alunos. Então, eu sou uma apaixonada, sou uma mediadora de leituras. Que coisa boa. E quando é que foi que começou a escrita? Porque aí você mediou leitura, você foi uma leitora e é uma leitora assídua. E quando foi que começou os primeiros escritos? Como é que você se viu escritora? E aproveito também e já pergunto, quando você teve coragem de mostrar isso para as pessoas? Porque é toda uma dificuldade, né? A gente se aceitar nesse ofício e depois mostrar para o público quem é a gente, quem são nossos textos, né? Eu acho que tem uma história aí muito legal, que é uma história que eu não me lembro, mas que hoje em dia as pessoas me contam. As pessoas me contam episódios de que eu sempre disse que queria ser escritora. Eu não me lembro. Outro dia encontrei uma professora que eu dei aula com ela há 20 e tantos anos atrás, e ela falou assim: saiu aquele livro que você falava, né? E eu não me lembro que eu falava isso. Sério? Então as pessoas contam as histórias para mim e às vezes eu não tenho memória disso. Eu sei que eu estive sempre cercada pelos livros e pela literatura, mas escrever, publicar, veio tardiamente na minha vida. Porque foi depois que eu tinha meio que encerrado uma etapa da vida, parei de dar aula, 48 anos, o que, que eu vou fazer agora? Vou chegar a um século de vida, né? O que, que a gente vai Sim, sim. fazer? E aí eu fui para um curso que eu sempre digo, né, que professor, quando termina de trabalhar, ele vai estudar, né? Então, eu fui para um curso de literatura para infância, porque era a minha praia, porque eu sempre fui professora de ensino fundamental e infantil. E lá eu fiz uma pergunta, que eu percebia o quanto os livros infantis eles tocavam nos adultos. E eu fiz uma pergunta, né? O que os livros infantis fazem com os adultos? E para encurtar a história, eu respondo: os livros infantis nos levam para o nosso território de infância. Ele nos leva para o nosso quintal. E aí, ao voltar para o meu quintal, ao voltar para a minha infância, eu encontrei a menina que queria ser escritora. Ai, coisa E linda. aí, aos 50 anos, eu realizo o sonho com uma publicação independente. Inclusive, ele está aqui, ó, este livro aqui. Ele tem um valor muito sentimental, muito mais do que literário.
autobiográfico. E a história interessante dele é que eu lanço ele nessa biblioteca. Sério? Lanço ele aqui. Biblioteca Padre Anchieta, é isso? Isso, no bairro de Perus, a Biblioteca Padre Anchieta. Eu lanço ele aqui porque há alguns meses, quando eu estava preparando ele, o Marcelino Freire estava fazendo a balada literária. E ele estava com um projeto naquele ano de fazer a balada em regiões periféricas. Sim. Então ele trouxe para esta biblioteca, sentado debaixo daquela árvore que você viu lá fora, Walter Hugo Mãe. Uau! E aí você imagina a menina. Eu voltei na biblioteca neste tempo, porque eu não tinha coragem de voltar aqui, que eu achei que ia estar tudo desfeito, eu precisava guardar o sonho, guardar aquilo que eu tinha vivido. E aí quando o Walter Hugo Mãe veio para cá, através da balada literária, eu vim. E aí eu encontrei o Walter Hugo Mãe debaixo da minha árvore, né? Nossa. Aí eu falei assim, é aqui que eu vou lançar. E foi muito bonito. E eu tenho uma história com o bairro, né? Sim. Eu não moro mais aqui, mas a primeira escola que eu dei aula foi aqui. E o primeiro consultório que eu atendi como psicóloga também foi aqui. Então eu tenho uma história com esse lugar Muito que eu tenho forte. muito forte. É isso. Vilma, e sobre a escrita, como foi? Você teve coragem? Você teve dificuldade de mostrar? Como é que foi isso? Eu acho que é quase uma repetição, né? Eu fico pensando quanto as mulheres, se a gente gravasse uma frase, todas elas poderiam repetir nas entrevistas, né? Sim. O quanto é difícil você se assumir como escritora, o que é ser escritora? Ser escritora é publicar? Eu fui uma escritora de sermão por muitos anos, porque eu fui pastora há 10 anos, eu escrevia sermãos. Nossa, e você ainda foi pastora? Fui durante 10 anos. Então, todo aquele ensinamento bíblico teve um resultado para sua família. Teve um resultado muito grande. A gente tem um histórico, né, com a religião. Hoje em dia eu sou rompida com a instituição, né, não rompida com a espiritualidade ou com a Claro. figura de Deus, seja lá ele quem for, né? Sim. Mas eu escrevia. E de repente é assim, como é que eu vou dizer que eu sou escritora? E eu tenho clareza de dizer, gente, que até hoje ainda embucha na minha boca dizer que sou escritora, né? Eu atuei como pastora, atuei como professora, como psicóloga e agora sou escritora também. Mas a palavra que sempre sai da minha boca com muita naturalidade é assim: quem você é? Eu digo educadora. Isso sai da minha boca assim muito fácil. Então, escritora, eu acho que eu estou nesse ensaio de me assumir, mas eu sou uma pessoa muito tranquila em relação ao tempo, em relação a como as coisas acontecem na minha Sim, sim. vida. Então, eu tenho respeitado o meu tempo, o meu espaço, E é preciso, né? né? É preciso respeitar o tempo de cada um e como as coisas convertem nesse espaço, né, de vida que nós estamos. E devagar eu acho que a gente vai amadurecendo, né? É preciso ter maturidade para tudo, né? E tudo no seu tempo. Não tem para que você querer atropelar. Mas esse livro aqui, olha, lindo, fiquei apaixonada. E eu já falei para a Vilma assim que ela precisa fazer uma segunda edição desse livro, que eu achei fantástico. Muito bacana. Mas e aí, quando foi que veio o próximo livro? O próximo livro, ele saiu do papel para participar do Prêmio Kindle de Literatura. Sim. Essa grande tentativa de romance, do qual vou me orgulhar pro resto da vida, embora ele seja imperfeito, que é O Maravilha. Dia em Uma que Não história Morri. linda. Eu concorri ao Prêmio Kindle, não ganhei, mas ele é um belo livro. Não leram direito, viu, gente? Por isso que eu não ganhei. Mas ganhou muitos leitores e eu sou uma delas, né? E assim fiquei apaixonada pelo trabalho da Vilma. E eu acredito que por isso que é tão importante o trabalho de divulgação. Eu sempre digo isso para as escritoras, mesmo as que estão mais escondidinhas. Porque se não fosse a divulgação da Vilma para o Prêmio Kindle, eu não teria conhecido a escrita da Vilma, não teria conhecido O Dia que Não Morri, que é esse romance que é riquíssimo, que está lá disponível em e-book na Amazon. Eu convido você para fazer essa leitura, não vai se arrepender.
uma prosa poética riquíssima, então vale super a pena. Então não é o fato do livro não ter vencido o prêmio Kindle que isso desqualifica, nem diz que ele é menor ou maior que outro, não. Apenas o livro participou de uma bancada que teve inúmeras pessoas concorrendo, né? E lógico que tem que se escolher em meio a tantos os vencedores, e está tudo bem, mas faz parte do percurso. Mas eu falo, Cibele, que eu tive um grande prêmio com esse livro. Sim. Foi quando eu comecei a chegar junto com as escritoras. Eu comecei a Isso, conhecer. Então, assim, o grande prêmio que eu tive com ele foram os encontros. Eu exato. encontrei você, encontrei a Yara, encontrei a Muita Vanessa, gente. muita gente, a Alice, muita gente. Então, ele, para mim, ele tem esse significado, que é um prêmio que me colocou num lugar de evidência e por isso eu pude encontrar minhas parceiras, né? A minha família literária. E muitos leitores, não é Sim, também verdade? tem bastante leitores. Exatamente. Porque o escritor escreve e de pouco adianta se seus escritos estão engavetados, né? O que a gente deseja é que esses escritos sejam lidos. E não tem nada mais prazeroso para o escritor que encontrar os leitores ou que os leitores nos encontrem, não é? Então, e o livro é esse canal. Mas aí depois desse, eu já sei que tem obra nova. Tem. Essa obra aqui eu lancei pela Arpilheira, uma editora maravilhosa que faz esse trabalho artesanal. É uma obra de arte, né, gente? O livro, a materialidade é algo à parte. O texto é o recheio, mas a materialidade do livro é uma obra à parte. E eu lancei esse livro pela Arpilheira no final do ano passado. Ele chama Corpos, Textos Profanos. É um livro que trata muito de um espelhamento entre a menina e a mulher, e Sim. de uma mulher que se descobre potente, e de uma mulher que tem um corpo dissidente e que não aceita mais que esse corpo seja. Me fugiu a palavra agora, mas que esse corpo seja um corpo interditado. Sim. É que eu podia ter falado outra palavra sinônima, mas eu queria falar essa. Porque até por um ambiente religioso que eu vivi, a mulher nessa sociedade, nós temos um corpo muito interditado. Sim. Então, foi uma explosão de liberdade que eu vivi e eu quis colocar isso no papel e é um livro muito experimental. É um livro que trata do corpo feminino, mas ele trata também, ele tem uma metalinguagem da escrita sobre a própria escrita, o que é esse escrever. Escrever é reinventar esse corpo. Quando eu coloco esse corpo para escrever, o que é que eu vou escrever? É sempre uma surpresa. Eu não sei o que eu vou escrever quando eu começo a escrever. Porque se eu dou vazão a uma escrita que vem do corpo, é uma escrita que vem principalmente do corpo do inconsciente, que é a minha subjetividade que vaza para o papel. Então, é isso que foi para esse livro, é sobre o corpo feminino, sobre um processo de escrita, um processo de descoberta, mas eu acho que é um grande gosto de liberdade, Sim. é um grito de liberdade. Maravilha. E o que você chama de corpo interditado, Vilma? Explica pra gente. Olha, partindo do princípio de uma cultura judaico-cristã, o corpo da mulher é um corpo interditado. Porque primeiro que a pecadora somos nós. Sim. E aí, em seguida do pecado, eu preciso me vestir, eu preciso cobrir minha nudez. E daí por diante, quando você vem dentro da história da igreja, a mulher ela é sempre colocada nesse lugar. Quando ela sai da regra, quando ela passa a ser um corpo dissidente, um corpo que não entra, né, numa norma, ele passa a ser o corpo que incomoda. E esse corpo que incomoda, ele precisa ser interditado, porque o corpo de uma mulher é muito potente. E o corpo de uma mulher a escrever, como diz a Marguerite Duras, é muito mais potente ainda. Então é isso. Esse corpo interditado, eu acho que é um corpo que passa sempre que o pecado está relacionado à sexualidade, à exposição desse corpo. Sim. Maravilha, Vilma. Posso te pedir um favor? Sim,
Pode ler um poema para gente? Posso. Você quer que eu leia um menorzinho? Você escolhe o seu preferido. Meu preferido, ele é um pouquinho grande, mas acho que dá para ler, Dá, gente. dá sim. Vocês vão acompanhar aí comigo? Eu acho que ele é bom para mostrar o livro. Sim. Vai e não desejes mais. Uma pedra sugada por um buraco negro. Eu corro, não saio do lugar. Maria Madalena e eu sendo ela sendo eu, milhares de Marias Madalenas apedrejadas em praça pública. Pedras voadoras, nos tornamos estátuas. Um líquido azul brotando do chão amolece nossos pés. Sobe pelo corpo, nos tingindo de céu. Caminhamos, um mar de Marias Madalenas. Putas assumidas, vamos em direção ao oráculo. Retiramos a roupa para coser uma mordaça. Anjos surgem das nuvens. Sentenças. Pedras vestidas de notas musicais. Mastigamos as pedras, quebrando nossos dentes. Prostitutas, cantava o coral de anjos. Prostitutas, ao som das harpas. A música sacra gritando o profano. Furamos nossos tímpanos para não ouvir sentença sobre nossos corpos. Eu massacro minhas unhas com pedras pontiagudas, esmalte, rubi e sangue misturados. Eu vou lamber o meu sangue para aspergir no altar. Toso meus cabelos com faca, arranco mechas de sedução, queimo. O holocausto devolve o meu corpo. Volto a ouvir a música dos anjos. Putas. Uau, Essa foto linda que aqui. linda. Que linda, que linda. Nossa, maravilhoso. Dá licença aqui mais uma vez. Sim. Então, aqui, Corpos, Textos Profanos, de Vilma Ribeiro. Mais uma vez eu vou enaltecer o trabalho da Yara Fez, da Arpilera. Gente, é um trabalho lindo, o livro é todo costurado à mão, realmente é uma experiência diferente, né? Porque a gente sente aqui a escrita e sente também essa obra de arte que a Yara faz em cada produção feita por ela, pela editora e pelas mãos da Yara, porque é ela mesma que costura isso aqui. Eu já vi esse trabalho assim, pessoalmente e já fiquei assim, nossa, sonhando ter um livro assim também, viu? O lobby tá alto. Então, super indico para vocês, adquiram um livro, está aí com a autora, com a editora também, a gente vai fazer o contato e adquirir, fazer essa leitura e compartilhar, logicamente, com a gente. Ele já tem e-book também? Não. Não, ainda não. Vai sair em e-book. Não tem a mesma coisa que a materialidade, mas o texto tá lá, né? Uhum. Logo, logo. Aí eu publico nas redes quando sair e-book. Para quem quiser Maravilha, baixar. maravilha. Gente, mais uma vez eu faço aquele convite que eu sempre faço, né? Leiam, mulheres, leia a literatura nacional contemporânea. E assim, sempre que fizer, não deixa de compartilhar com seus amigos, nos seus stories do Instagram. Isso faz uma diferença imensa. Se lê na Amazon, deixa lá a tua avaliação. Isso também tem uma importância que você não tem ideia do quanto é valiosa para nós. Querida, foi um prazer imenso. Prazer. Tchim, Um tchim. brinde aqui a nós, a vida, a poesia, que você continue escrevendo assim lindamente e mostrando, né? Tem que mostrar. Escrever e mostrar para ser lida. Isso.